Olá pessoal, meu nome é professor Everton Barros, professor de Física do Lógico Cursos Aliados, certo? Estamos aqui com a parceria com esse grande portal Agora RN, né? Trazendo para vocês aulas importantíssimas de conteúdos realmente relevantes para a nossa prova lá do Enem 2016, tá certo? Provinha de Física, tá? Na área de Ciência da Natureza, vamos trabalhar aqui diversos assuntos importantíssimos que com certeza você vai encontrar na sua prova, certo? O tema da aula de agora, pessoal, é eletricidade. Tema muito recorrente, bastante importante, né, como eu já frisei. Então, olha só. É importante frisar para a eletricidade a ideia de como surge a tal da corrente elétrica, né, para o funcionamento dos equipamentos de uma forma geral. A gente tem que atentar para que corrente elétrica caracteriza um movimento organizado, né, de portadores de cargas elétricas. E esse movimento, para existir, requer duas situações. Requer a existência de uma DDP, né, de uma diferença de potencial, e que exista também condutibilidade. É preciso, repito, ter DDP, voltagem ou tensão, também são sinônimos, e condutibilidade para que a gente possa ter esse fluxo de cargas, tá, caracterizando o que nós chamamos de corrente elétrica. Importante frisar, pessoal, atenção para essa informação, tá? Importante frisar que todo efeito que acontece em eletricidade é provocado pela corrente elétrica. Tem dois efeitos importantíssimos, tá? Que normalmente são cobrados em prova, o chamado efeito Joule, o efeito térmico, né? E o chamado efeito magnético. Dentre outros diversos efeitos que uma corrente elétrica pode gerar, nós temos que ter atenção para esses dois. O efeito Joule, que caracteriza o quê? A transformação da energia elétrica em energia térmica, tá certo? Algumas vezes nós queremos que ocorra essa transformação, outras vezes não. Vamos comentar melhor isso daqui a pouquinho. E o efeito magnético, também bastante importante, que é o efeito da transformação da energia elétrica, tá gerando campo magnético, a corrente elétrica gerando campo magnético. Mas queremos frisar nessa aula a ideia do efeito Joule, a ideia do funcionamento dos equipamentos nessa transformação de energia elétrica em térmica. Tá legal? Então, vamos lá, pessoal. Importante a gente frisar que os equipamentos que realizam essa transformação, esse tal de efeito Joule, como já citei, são chamados de resistores elétricos. De uma forma geral, existem equipamentos que têm essa função de aquecimento. É o caso do ferro elétrico, é o caso do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é sempre um equipamento muito abordado em questões de Enem, de provas em geral. Mas também tem aqueles outros equipamentos que a gente não quer que realize o efeito Joule, mas acaba acontecendo o que nós chamamos de dissipação de energia elétrica em qualquer tipo de motor, na sua casa um ventilador, ou seja, uma televisão ou qualquer outro equipamento que não tem a função de transformar a energia elétrica em térmica, mas pelo menos uma parcela dessa energia elétrica será convertida sim em energia térmica. Esse efeito térmico, esse efeito Joule, ele é muito natural, tá legal? Frisando a ideia dos resistores então, principalmente a questão do chuveiro, do ferro elétrico, vamos lembrar o seguinte: a gente tem que atentar para 4 grandezas físicas que uma questão pode citar, uma questão que envolva resistores. A potência elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica e a diferença de potencial, né, a DDP. Vamos lembrar que a DDP, ela está na fonte, a DDP está na tomada, está na bateria que você vai ligar ao equipamento. A resistência elétrica é uma característica do equipamento. Quem tem resistência é o equipamento. Lembre-se que o equipamento ele não tem a DDP, ele é ligado em um local, em uma fonte, que essa fonte possui essa DDP. Então o equipamento passa a ficar submetido a essa diferença de potencial e o que o equipamento tem é resistência. A partir daí, havendo essa DDP e a condutibilidade, como eu já citei anteriormente, vai ter a passagem da corrente. Essa corrente vai ligar, vai acionar o equipamento e a partir daí ele vai estar consumindo essa energia elétrica, transformando, por exemplo, em térmica, e a potência mede este consumo de energia elétrica, certo? Num determinado intervalo de tempo. Então, falar é uma questão perguntar: qual lâmpada brilha mais? Qual chuveiro esquenta mais a água? Você tem que pensar na potência. Maior consumo de energia elétrica é pensar na potência elétrica do equipamento, normalmente expressa em watts, certo?
a corrente liga o equipamento, a resistência em ohms é do equipamento e a DDP em volts é onde você liga o equipamento. A partir dessas 4 variáveis, 2 fórmulas que você não pode esquecer para a provinha. Olha só, olha para mim. Seja questão de cálculo ou questão teórica mesmo, 2 fórmulas básicas. Primeiro é aquela formulazinha da primeira lei de Ohm, né? Aquela fórmula que cita U, que é a DDP, igual a resistência R vezes a corrente I. U igual a RI. Fórmula importantíssima. E a outra da potência. Potência que é igual ao produto corrente DDP, potência igual a I vezes U. A partir dessas 2 fórmulas, preste atenção, a gente fica também atento a qual grandeza dessas 4 que eu citei pode ser constante para que eu analise como as demais vão variar. Vou citar aqui 2 exemplos bem importantes. Primeiro, na sua casa, todas as tomadas têm a mesma DDP, têm a mesma voltagem, 220 volts aqui em Natal. A partir do mesmo U, da mesma DDP, você pensa, usando a fórmula U igual a RI, que resistência e corrente elétrica passam a ser grandezas inversamente proporcionais. Dessa forma, o equipamento que você ligar numa tomada na sua casa que tiver uma baixa resistência, puxará uma grande corrente. Em puxando uma grande corrente, pessoal, teremos uma maior potência e esse equipamento, portanto, consumirá mais energia. Cuidado! Chuveiro elétrico que consome mais energia, que aquece mais a água, ele tem uma pequena resistência. O pessoal confunde muito isso. Pequena resistência, repito, puxando mais corrente e, portanto, trabalhando com mais potência. Do contrário, se você liga um equipamento, pensando, por exemplo, no chuveiro, se você aumentar a resistência elétrica do chuveiro, você vai diminuir a corrente, vai diminuir a potência e aquele chuveiro vai esquentar menos a água. Cuidado com essas informações bem importantes. E por último, o exemplo também de você ter o mesmo equipamento, a mesma resistência, ligado em fontes diferentes, ligado em DDPs diferentes. Aí você pensa o seguinte, U igual a RI mais uma vez. Se R é constante, U e I são grandezas, DDP e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Logo, o mesmo equipamento ligado numa baixa DDP vai puxar uma pequena corrente e gastará pouca energia. Equipamento ligado numa alta DDP em mais volts vai puxar mais amperes, ou seja, mais corrente elétrica e, consequentemente, gastará mais energia. Cuidado! Se você, para o mesmo equipamento, dobrar a DDP, você dobra a corrente e, como potência é I vezes U, você vai estar quadruplicando a potência. Um equipamento que estava ligado em 110 volts, você ligá-lo em 220 volts, você vai fazê-lo gastar 4 vezes mais energia. Provavelmente, você vai acabar o quê? Queimando aquele equipamento. Ok, pessoal? Então, essa foi uma aula importantíssima sobre eletricidade. Atente para essas informações, tá certo? Que você vai encontrar isso na provinha lá do Enem 2016. Ok? Mais assuntos virão nas próximas aulas.